Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. Estamos dando continuidade ao nosso estudo de direito previdenciário, pessoal. E na aula passada, nós estávamos trabalhando com os princípios do direito previdenciário e da Seguridade Social. Nós já vimos vários desses princípios específicos que só existem dentro da Previdência e por isso eles são mais cobrados. Ninguém vai cobrar princípio da igualdade dentro do concurso público que envolve direito previdenciário, mas eles vão estar cobrando todos os desdobramentos do princípio da legalidade dentro do direito previdenciário, que na verdade são esses princípios que nós estamos apresentando para vocês. Então nós vimos que vários desses princípios são derivados dos princípios constitucionais e vários deles estão esculpidos dentro da nossa Carta Magna. E por isso a sua importância como forma de hermenêutica, de interpretação do direito previdenciário pátrio. Então nós vamos dar continuidade às nossas aulas de princípios e, por favor, pessoal, mantenham a mesma atenção que vocês têm em todas as outras nossas matérias. Princípios é um assunto de base e quem tem a base forte não voa quando tem furacão. Então vamos continuar? Vamos. Então vamos continuar falando sobre os princípios da Seguridade Social dentro do direito previdenciário. E nós vamos começar falando sobre o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa. Apesar do nome do tópico não parecer um princípio, a gente fala de o princípio do caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, pessoal. E o que seria isso? Como o próprio nome já diz, é uma forma de se descentralizar a administração e a gestão da assistência social brasileira, da assistência social, da Seguridade Social, da Previdência Social e da saúde. É uma forma também de dar ao trabalhador, que é o principal beneficiário do direito previdenciário e da Seguridade Social brasileira, uma forma de participar da gestão e do controle, pois afinal são todas as contribuições de todos os trabalhadores brasileiros, sendo eles funcionários públicos ou seletistas ou até mesmo membros do Congresso Nacional, todos eles são quem contribuem para o Sistema Nacional de Previdência. Então eles também têm o direito a essa gestão, a participação nessa gestão dos recursos e das formas e dos financiamentos também que vêm para a Previdência Social. E por isso esse princípio. O legislador constituinte se preocupou com que as pessoas que têm interesse na proteção da Seguridade Social participem da sua gestão. Este princípio, pessoal, em questão, vem afirmar o previsto no artigo 10 da CF de 88, que determina a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então esse princípio ele é uma solidificação de um mandamento da Constituição Federal Brasileira, que está no seu artigo 10. Então, pessoal, o que a gente pode ver? Princípios eles são tão fortes que eles são uma solidificação do mandamento legal, pessoal. E o que esse mandamento legal falava para a gente? Que aonde estiverem os interesses do trabalhador, principalmente quando se trata da participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais e principalmente previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, até porque, pessoal, não é só essa questão do interesse, vamos observar por um ângulo mais objetivo. É todo o dinheiro desse pessoal que está investido nisso. É toda a compreensão de uma vida que nós temos, todo o dinheiro que foi contribuído durante uma vida pelo trabalhador, ele está inserido aqui. Não estou falando para vocês como que o sistema nosso é aquele da gente poder dar o dinheiro e vai ser capitalizado e receber depois. Não, muito pelo contrário. Mas vocês têm de entender que é toda a contribuição desse trabalhador. Para muitas pessoas, por exemplo, R$50 de contribuição não fazem diferença. Mas para alguns trabalhadores, R$50 é a metade de uma feira, é metade de uma cesta básica. E isso faz a diferença. Então, para que ele saiba que seu dinheiro está sendo bem empregado dentro da Previdência Social, existe a participação dentro da gestão da verba e da organização da Previdência Social. Lembrando, não só dos trabalhadores, mas também dos empregadores. Afinal, os empregadores também participam dessa forma de custeio e de gestão da Previdência Nacional. A legislação infraconstitucional regulamentar trouxe esse princípio, instituindo os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais da Seguridade Social, Previdência Social e Assistência Social, tornando possível a participação democrática com a descentralização.
Então, como é que foi feita essa participação democrática dentro dessa descentralização? A descentralização aqui para a gente, ela vai ocorrer assim como ocorre a descentralização dentro do poder administrativo, que é o quê? Desvincular, é criar o maior número de órgãos possíveis, cada um atendendo a uma parcela da sociedade, cada um atendendo a uma parcela dos gestores desses benefícios e dessas prestações que a Seguridade Social faz. Então, a legislação infraconstitucional específica, o que ela vem arregimentando para a gente? Ela criou os conselhos, que são os conselhos nacionais, estaduais e municipais da Seguridade Social, Previdência Social e Assistência Social. Lembrando que todos esses conselhos eles existem e são obrigatórios. E nós vamos trabalhar como eles atuam e a sua influência e a sua competência numa aula específica sobre esses conselhos, pessoal, tá? Então, o que a gente tem que saber nesse exato momento é que o princípio que nós temos, que nós vimos, o princípio do caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, ele se efetiva na legislação infraconstitucional específica, que vai informar para a gente que instituiu os conselhos nacionais, estaduais, municipais, da Seguridade Social, Previdência Social e Assistência Social como uma forma de vincular a participação democrática a esses institutos. Ok? Agora, pessoal, nós vamos ver o princípio da preexistência do custeio em relação aos benefícios ou serviços. O que seria isso, pessoal? É um princípio previsto no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal. Ah, vocês lembram da nossa primeira aula de princípios que eu mostrei para vocês os princípios elencados no artigo 194 e agora esse do 195, parágrafo 5º, correto? Então esse é o último princípio que nós vamos chamar de princípio da Seguridade Social. Os próximos que nós vamos atacar depois desses são princípios específicos do direito previdenciário, ok? Esse é o último dos nossos princípios, que é da Seguridade Social como um todo, ou seja, que vai se encaixar nos 3 macrocosmos que estão albergados dentro da Seguridade Social Nacional Brasileira, tá? Então vamos lá, é um princípio previsto no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, que, porém, muitos dizem que na realidade não se trata de um princípio, mas sim de uma regra, daí ser conhecido como regra da contrapartida. Opa, pisa no freio. O que nós vamos falar aqui agora? O princípio da preexistência do custeio em relação aos benefícios ou serviços também pode ser chamado e também é conhecido como regra da contrapartida. Mas isso não tira a sua natureza jurídica de princípio, correto? Por quê, pessoal? Todavia, ele é sim um princípio por ter uma regra mandamental. Essa regra mandamental, ela não é específica, por isso que ela não é uma regra de contrapartida. Ela tem um quê genérico que vai estar determinando todo o sistema da Seguridade Social. Ele não vai estar especificando uma determinada regra para um determinado órgão, para uma determinada competência de atuação. Ela vai estar instituindo uma forma principiológica de atuação de todos os órgãos inseridos na Seguridade Social. É meio cheio de palavrólios, mas é assim mesmo, pessoal. O direito é assim, tá? Então nós vamos observar aqui o princípio da preexistência do custo em relação aos benefícios ou do custeio em relação aos benefícios e serviços, ele também pode ser chamado de regra da contrapartida. Nós vamos trabalhar com isso. Ele também pode ser chamado da regra da contrapartida. Nós não vamos entrar nessa questão principiológica, se é ou não princípio, se é regra ou não. Para a gente é a mesma coisa, tá bom? Quando se fala de um, está se falando do outro e assim a gente tem que levar para o concurso público, ok? E como é que isso se efetiva? Como é que isso se transparece dentro do sistema nacional? Ele informa que só pode criar, estender benefícios e serviços da Seguridade Social se houver a prévia fonte de custeio total. Isto é, a Seguridade Social só deve conceder prestações dentro das suas possibilidades econômicas. Engraçado, né, pessoal? Isso parece ser um desdobramento de todos aqueles princípios que nós vimos, os princípios dos incisos do artigo 194. Ele condensou alguns desses princípios, informando para a gente que o quê? Que eu não posso criar, eu não posso aumentar nenhum benefício ou serviço ou nenhuma prestação da Seguridade Social sem que eu tenha uma fonte de custeio prévia. Então, para mim estender um benefício, se eu quero aumentar o percentual do benefício, o percentual da aposentadoria,
dos servidores privados, o que eu vou fazer? Dos servidores, não, dos trabalhadores privados, o que eu vou fazer? Eu vou ter que primeiro, antes disso, informar a fonte de onde eu vou retirar esse dinheiro, de onde eu vou fazer essa arrecadação, de onde vai ter essa fonte de custeio. Então, antes de eu fazer qualquer coisa dentro dos benefícios e pagamentos e prestações de serviços dentro da Seguridade Social, eu tenho de saber de onde vai vir o pagamento disso tudo. É isso que esse princípio quer dizer para isso, e somente isso. Por isso que eu achei errado eles chamarem de regra da contrapartida, pessoal. Porque qual que é a contrapartida? Se eu estivesse requerendo uma taxa e eu não estivesse pagando, era uma contrapartida. Mas aqui eu estou falando o quê? Que se eu estender um benefício, eu vou ter que ter uma forma de custeio. Onde é que está sendo a contrapartida? Por isso que é meio que errôneo essa forma de se chamar esse princípio. Mas, no entanto, o que eu disse para vocês? Para concurso público, para a gente, os dois são a mesma coisa. Ok? Então, vamos passar agora para os nossos princípios. Aliás, antes, vamos fazer uma definição, segundo Sérgio Pinto de Martins, que é um doutrinador que eu indico para vocês no nosso material, para vocês estarem lendo, já que ele é um doutrinador oriundo do direito do trabalho, e a previdência social e o direito do trabalho têm muito em comum, então ele tem um conhecimento muito maior, muito mais amplo acerca do tema. E o que ele vai falar para a gente? Que para a criação ou extensão de determinado benefício ou serviço da Seguridade Social, é mister que se exija previamente a correspondente fonte de custeio total, sob o pena de inconstitucionalidade da lei ordinária. Em resumo, o benefício ou serviço não poderá ser criado sem que antes haja ingressado numerário no caixa da Seguridade Social. Bem fácil, bem simples, não é à toa que o rapaz é uma sumidade, correto? Então nós vamos trabalhar agora também com os princípios próprios do direito previdenciário. E esses são próprios do direito previdenciário, ok? O primeiro é o princípio da solidariedade, pessoal. A Previdência Social se baseia na solidariedade entre os membros da sociedade. É claro, na atualidade, sou eu que estou pagando, sou eu que estou contribuindo, que custeio a aposentadoria ou a pensão daquele segurado que, no caso, está sob um estado de necessidade social, correto? Por isso, o princípio da solidariedade. Assim, a noção de bem-estar coletivo repousa na possibilidade de proteção de todos os membros da coletividade. Somente a partir da ação coletiva de repartir os frutos do trabalho, com a cotização de cada um em prol do todo, permite a subsistência de um sistema previdenciário, pessoal. E isso é interessante porque o sistema nacional ele não é, como vocês viram e como eu sempre estou dizendo para vocês, aquele sistema um sistema de investimento, como nós vimos na previdência privada. Ele é um sistema de repartição simples, onde hoje eu vou contribuir e pagar o custeio daquele benefício que determinado segurado está recebendo. Mas quando eu necessitar de algum desses benefícios, aquelas pessoas que vão estar contribuindo agora é que vão pagar o meu benefício, correto? Então, por isso a gente fala que é a repartição simples e por isso que existe essa questão da solidariedade dentro do sistema previdenciário nacional. Outro princípio que a gente tem é o princípio da vedação do retrocesso social, pessoal. Que ele seria o quê? Consiste na impossibilidade de redução das implementações de direitos fundamentais já realizados. Ou seja, os direitos fundamentais que já estão realizados, que já estão postos pela legislação, eles não podem ser diminuídos. Então, se eu tenho, vamos colocar uma coisa absurda, se eu tenho um cerceamento ao meu direito de reunião, o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos estar incorrendo nessa questão desse princípio. Se ocorrer uma redução, uma diminuição do meu benefício, além da gente entrar naquele princípio específico da irredutibilidade, nós vamos ter de entrar também no quê? Neste princípio aqui, pessoal. Nós não podemos fazer um retrocesso social, correto? Impõe-se com ele que o rol de direitos sociais não seja reduzido em seu alcance, ou seja, pessoas abrangidas, eventos que geram amparo e quantidade, valores concedidos de modo a preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, pessoal. Que essa é a base, essa é a ideia de todo o sistema assistencial que existe no mundo. E a nossa Previdência, ela faz sim parte de um sistema assistencial. E segundo Bowman, fala pra gente o quê? Ainda que não expresso de forma taxativa, encontra clara previsão constitucional quando da leitura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. E mais, a nosso ver, no artigo 7º, caput, o qual enuncia os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, sem prejuízo de outros que visem a melhoria de sua condição social. Correto, pessoal?
Então nós vimos esses dois princípios específicos que nós vamos ter dentro do direito previdenciário, além de todos os outros 8 princípios que nós vimos que fazem parte da Seguridade Social. Agora sim, pessoal, com os regimes da Seguridade Social na cabeça, com os princípios do nosso sistema social dentro da cabeça, para onde é que nós vamos ir? Agora nós vamos entrar especificamente dentro do direito previdenciário. Nós oficialmente saímos da introdução e estamos entrando dentro da nossa matéria. Então não percam as nossas próximas aulas e eu espero você lá, aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Até mais!